Eu não sabia por que eu tava ali, e isso daí foi a coisa que mais me atrapalhou, uma falta de objetivo. Eu não sabia o que é que eu tava fazendo ali. Pra que eu vou passar no vestibular se eu não sei nem o que eu quero fazer da vida? Eu não me conhecia, eu não conhecia minhas possibilidades. Começar a me desafiar e viver coisas novas, começar a dizer sim pras coisas, abriu muito minha mente. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E eu vou aproveitar que eu já sentei aqui pra gravar vídeo, vou gravar um monte, então não estranhe se eu tiver com a mesma blusa, tá bom? Só ignora. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu comentei no Instagram. Eu falei assim, eu já passei por um burnout e aí eu tive que passar por um processo de reconhecimento da minha própria pessoa pra conseguir me tornar tudo que eu sou hoje. E as pessoas ficaram loucas com isso, ficaram tipo, meu Deus, Letícia, como assim? Que processo foi esse? Explica pra gente, conta mais detalhes, urgente. Então eu decidi fazer esse vídeo pra isso. A primeira coisa que eu tenho pra dizer, esse é um assunto um pouco delicado pra mim, então vai ter coisas que eu não vou conseguir falar da maneira que eu gostaria, mas assim, eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito bom e que vai ajudar vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo com a mente aberta, porque isso foi a minha experiência, tá bom? Pode ser que pra vocês não funcione, pode ser que vocês já tenham passado por algo parecido, mas não funcionou. Eu não sei, mas eu gostaria que vocês respeitassem o processo que eu tive, que eu passei. Foi o meu alicerce pra construir tudo que eu sou hoje, uma pessoa determinada, uma pessoa focada, uma pessoa com um objetivo de vida, uma pessoa com a razão de viver. Parece um pouco profundo pra uma menina de 19 anos, mas é assim que eu me sinto. E o ensino médio foi uma época bem conturbada. Na época eu era muito nova, eu entrei no ensino médio no primeiro ano com 13 anos, então todo mundo já tinha ali uns 15, tinha gente até com 16. E eu tava entrando com 13, eu era muito menininha ainda, já tinha muita noção do que eu tenho hoje, mas maturidade quase nenhuma. Eu não tinha autoconfiança e eu não tinha autoestima intelectual. Eu mudei de escola logo no primeiro ano, então foi um processo bem difícil pra mim me adaptar a nova escola, os novos professores, nova metodologia. E assim, eu sempre fui muito esforçada, vocês sabem disso. Desde o ensino médio eu me esforçava bastante pra estudar pras provas, mas eu não tinha um método de estudo, um cronograma de estudo. Não era sempre que eu estudava, eu só estudava em época de prova. Então isso tudo contribuiu pra um burnout, que é o principal tema desse vídeo. Então o que foi que aconteceu? No primeiro ano do ensino médio eu comecei a escola, tava bem carregada, eu não tava entendendo muito bem o que é que tava acontecendo, porque eu não tinha a base necessária. Eu lembro de ter aulas de história que eu não sabia o que era, sei lá, uma aristocracia. De tudo, eu não sabia conceitos básicos, sabe? Mesmo que minha escola tenha sido boa, hoje eu olho assim e falo, mano, como eu não sabia isso. Mas assim, na época eu não sabia e eu era muito nova e eu também não tinha muita iniciativa de buscar conhecimento. Passei por todo esse processo de adaptação ao ensino médio. Foi um processo difícil, eu lembro que eu ficava muito nervosa perto das provas e eu comecei a dormir muito. E era cansaço mesmo, os turnos da escola eram bem grandes, eram puxados, e eu lembro que tinha muita coisa pra fazer e tal, enfim. Era muito puxado. Eu ia pra escola, mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Eu não conseguia prestar atenção direito nas minhas aulas. Os meus professores eram muito bons, eles tentavam interagir comigo pra me manter ali acordada naquele meio ali. Mas enfim, não era muito bem o que acontecia. Eu quero que vocês saibam todo o meu passado, porque eu quero que vocês entendam como eu me formei. Eu não sou um gênio, eu não nasci inteligentíssima. Eu tenho o privilégio de ter pais muito inteligentes que sabem muito o valor da educação, que me incentivaram sempre muito a educação a nível de: pai, me dá tua boneca. Não. Pai, me dá tal coisa. Não. Ah, pai, me dá um curso, me matricula no balé, no violino. Aí eu lá me matriculava, entendeu? Porque eles não mediam esforços pra me dar educação. Os meus pais, eles sempre foram muito ativos nessa questão e sempre foram um exemplo muito grande. Minha mãe tem 2 graduações também. Ela é formada em letras e em direito. Ela passou na UAB no 4º ano de faculdade. Tipo, ela não tinha nem terminado a faculdade ainda. Eu e os meus irmãos, a gente era muito pequeno ainda. Era tudo criança, assim, não tinha nem 10 anos, eu acho. E então ela conseguiu passar nessas provas difíceis, passar por essas etapas de faculdade, de TCC, disso tudo, enquanto tinha 3 filhos pequenos e uma empresa. Meu pai também passou por muita coisa. Quando a gente era pequeno, ele fez doutorado. Então, assim, sempre foi um exemplo muito grande na minha casa. Eles sempre me mostraram a importância dos estudos, eles sempre me mostraram onde a gente pode chegar com os estudos, como a gente abre a mente quando a gente estuda muito, quando a gente lê muito. Desde que a gente era pequeno, com qualquer tipo de livro, ela sempre comprava. A gente assinava a Turma da Mônica, eu lembro disso. Assim, nunca houve esforços pra questão de educação, mas quando eu tava no ensino médio, eu vivia num loop, sabe? Eu não sabia o que é que eu tava fazendo ali, eu tava muito perdida, eu tava sem base, eu não tava com o acompanhamento necessário. E é aquela história, gente, eu era matriculada no curso de inglês
e não estudava quase nada, só estudava pra prova também, decorava e depois esquecia tudo. Eu ia pra escola, eu estudava, aí eu voltava pra casa, aí eu assistia série, aí eu fazia qualquer coisa, aí eu dormia, aí eu acordava, eu ia pra escola, e a mesma coisa o dia inteiro. Isso por meses. Por meses. Minha vida era isso por meses. Claro que eu estudava ainda, eu tentava me esforçar pra uma coisa pra outra, mas assim, gente, eu não tinha me encontrado. Eu não sabia o que eu queria fazer, tinha muita pressão do pessoal perguntando: e aí, você quer fazer o que na faculdade? O que é que você quer fazer quando crescer? E eu não tinha ideia do que eu queria, eu não conhecia nenhuma área, basicamente só sabia que eu não queria fazer nem direito nem medicina. Mas eu não sabia quais eram as faculdades que seriam opções pra mim. E isso também mexeu muito comigo, porque eu via todo mundo muito decidido no que queria. E o pessoal tudo estudando pra vestibular, e eu tipo, mano, eu não sei nem o que eu quero fazer, por que eu vou estudar pra um vestibular? Aconteceu muito isso, tá, gente? No meu primeiro ano, de eu não saber estudar, de eu não saber me organizar, de eu não saber manter uma rotina de estudos. E assim, não foi falta de pessoas tentando me ajudar, tá, gente? É só porque em nenhum momento a minha chavezinha tinha virado, sabe? Tem uma chavezinha aqui que gira e tudo parece que abre, assim. E aí essa chavinha não tinha virado e eu reconheço que a culpa disso era minha, tá? Eu não vou me colocar como vítima, não. A culpa era minha, tá? Eu que não tinha maturidade suficiente, eu que também não me botava, eu não ia atrás de saber. Eu pesquisava algumas coisas no YouTube, no Google, tipo, como é trabalhar com isso, como é trabalhar com aquilo, mas eu nunca fiz uma real pesquisa de carreiras, pesquisa de possibilidades. Então, assim, eu não vou ficar me botando na peninha, sabe? Então, o primeiro ano eu nunca tinha ficado de recuperação na vida, spoiler, também nunca fiquei. Mas assim, até o primeiro ano eu nunca tinha ficado, eu fiquei com medo pela primeira vez na minha vida de ficar de recuperação. Porque minhas notas estavam indo muito ruins. E, tipo assim, ruins que eu diga na média, assim, 7, que era o que eu precisava passar. Mas tinha notas que tava 6, que tava menos. Não lembro especificamente quanto, porque faz muito tempo isso. E eu não tava me sentindo bem comigo mesma. Eu não me conhecia, eu não sabia dos meus objetivos, eu não sabia estudar, eu não sabia nada. E eu não tava bem, entendeu? Isso tudo foi um peso muito grande pra mim. Foi um peso que tinha nos meus ombros, que eu não sabia como sair daquilo. Mano, como eu vou me descobrir, como eu posso sair disso? Eu tinha muita vontade de mudar e eu não mudava. Porque eu não sabia como mudar. E eu via as pessoas estudando, inspiradas, e eu tentava me motivar com isso, mas eu não conseguia. Eu não me motivava, entendeu? Eu não sabia como fazer isso. Hoje eu tenho noção que uma psicóloga na época teria me ajudado bastante, tá? Se você tá passando por isso tudo, eu te aconselho real uma psicóloga. Porque uma psicóloga pode te ajudar a fazer uma terapia que vai te trazer mais paz quanto a tudo isso. E eu tive que encarar isso tudo sozinha. Eu nunca tinha realmente falado com os meus pais que eu achava que eu precisava de psicóloga e pra eles estava tudo bem, assim, né? Nossos pais nunca acham que a gente tem alguma coisa. E não é culpa deles, né? Às vezes eles sabem e às vezes eles não querem ver, entendeu? No caso dos meus, eles não sabiam que eu precisava, não. Eu sempre fui uma pessoa que estudava, que tava ali, que mostrava estar de bem. Então, tipo, na cabeça deles eu acho que não passava essa ideia, que eu precisava de um psicólogo, mas eu precisava. Quando foi no final do primeiro ano, eu fiquei com muito medo de não passar, de ficar de recuperação e tal. Então, eu comecei a estudar mais, eu comecei a fazer aula de banca, a fazer cursinho, a fazer isso, fazer aquilo, procurar ajuda. Mas toda essa iniciativa que eu tive foi por causa do medo. Eu fiquei com medo de ficar de recuperação, eu fiquei com medo de repetir, eu fiquei com medo disso, daquilo. E esse medo me causou uma agonia tão grande que me fez reagir, entendeu? Eu fiquei tipo, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei com minha mãe, ela me colocou na aula de banca, ela fez isso, fez aquilo, me deu um apoio. Eu conversei com minhas amigas e tal. Não foi uma motivação, não foi uma iniciativa que já era minha naquela época, entendeu? Foi por um medo. Eu fiz isso tudo, eu passei de ano, não fiquei de recuperação. E no segundo ano eu decidi que eu ia começar o ano diferente. Então eu já comecei o ano estudando muito. Minhas notas aumentaram muito. Eu já tava com médias 8, 9, coisas que eu não tinha tido no primeiro ano. Minhas notas estavam bem melhores. No segundo ano eu consegui me reconectar com os meus amigos, comigo mesmo. Eu comecei a mudar de personalidade, eu acho. Eu comecei a me portar diferente também. E aí, gente, eu juro pra vocês, olha pra isso. A minha chavezinha virou, porque é o seguinte... esse aqui é o meu sorriso. Eu sempre gostei muito do meu sorriso, do formato dos meus dentes. Eu sei que parece que não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, mas eu sempre gostei muito. Sendo que os meus dentes eram super amarelados. E eu não sei porquê, eu nunca tomei café, não tomo Coca-Cola de jeito nenhum, nem que me pague. E, tipo, açaí eu tomava muito, mas, tipo assim, só isso. E os meus dentes eram bem amarelos. E aí eu fiz um clareamento nos dentes. Isso foi a minha chavezinha. Eu falo isso e as pessoas não acreditam, mas a minha chavezinha,
a primeira chave que girou da minha vida foi o meu clareamento. Quando eu fiz o clareamento, eu comecei a me achar bonita. E aí eu não me achava bonita, entendeu? Tipo, eu achava todo mundo muito mais bonito do que eu. Minha autoestima era super baixa. E eu achava todo mundo muito mais bonito do que eu, menos eu. E aí, quando eu fiz o clareamento, pela primeira vez eu comecei a me achar bonita. E eu lembro que minha médica falou assim, olha, não pode comer nada que tenha muito corante. E, gente, eu cortei tudo que tinha cor. Eu tava comendo só, tipo, arroz, ovo, salada. Mas, assim, eu não comia nada que tinha corante, nenhuma besteira. Eu já não tava mais comendo açaí, comendo doce, tava fazendo nada, entendeu? Eu só tava comendo comida saudável. Eu comecei a me alimentar super bem. E aí, com isso, o meu corpo também começou a mudar. E eu comecei a fazer exercício. Foi nessa época que eu entrei no Pilates, eu acho. Foi nessa época que eu comecei o Muay Thai. Então, assim, meu corpo começou a mudar e eu comecei a me achar bonita real. Eu fiquei, gente, o que é que tá acontecendo? E aí, minhas notas estavam altas. Tipo, eu tava me achando mais bonita, eu tava me achando mais inteligente. Os meus professores me usavam como referência na sala de aula também. Olha, veja a Letícia estudando, sei lá. E isso também me deu uma motivação a mais. E aí, o que foi que aconteceu? Eu notei que a primeira chave da minha vida mudou porque eu fui fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. E que eu não sabia que iam alterar minha autoestima, que iam me motivar, sabe? Eu simplesmente fiz e aconteceu. Tudo começou, eu acho que a partir disso. Porque eu comecei a ter mais confiança em mim, eu comecei a me portar de maneira diferente. Agora eu tinha uma referência. Porque antes eu não me achava bonita, porque eu nunca tinha me achado bonita. Só que aí quando passei por tudo isso, eu comecei a me achar bonita. E aí eu tinha uma referência de beleza minha. E aí eu sabia que padrão manter. Mesma coisa com minhas notas, assim. Eu sempre fui uma aluna bem boa, assim, bem esforçada, média, tipo, nota 8. E aí no primeiro ano do ensino médio eu caí muito, então eu achava que eu não era mais inteligente. Mas no segundo ano eu comecei a tirar nota boa, então eu tinha essa referência. Eu falei, mano, eu consigo. É só eu estudar direito, é só eu me dedicar, entendeu? Eu comecei a pegar exemplos da minha vida que aquilo seria possível, que eu consigo, entendeu? Porque até então eu não tinha uma prova pessoal, eu não conseguia provar pra mim que eu conseguiria fazer o que eu queria. Então o segundo ano mudou muito pra mim. O terceiro ano também. O terceiro ano foi meio conturbado, eu vou pular essa parte. Mas tudo isso me serviu pra provar, sabe? Que eu conseguiria. E aí outra coisa também que mudou muito o jeito que eu me via nessas situações foi porque, assim, eu fazia aula de inglês e eu passei anos fazendo aula de inglês. Só que eu nunca me dediquei, tá? A culpa é minha. Porque quem vai pra curso de inglês se dedica, estuda e tudo mais, aprende sim. Não adianta dizer que a culpa é da escola de inglês, e essa daí eu não engulo, tá? O pessoal fica, eu me matriculei na escola por 10 anos e nunca aprendi nada. A culpa é sua. Porque o professor que tá ali, ele é contratado e ele sabe do que ele tá falando, né? Talvez você que não tenha prestado atenção, que foi o meu caso. Eu tô te falando isso, mas eu tô falando isso pra mim também. Tipo assim, eu tava matriculada, mas eu não estudava. Como é que eu queria aprender? Eu lembro que na minha escola de inglês, na época, tinha Conversation Club. E eu nunca ia, nunca. E hoje eu olho assim, mano, se eu tivesse ido pelo menos pra uma, isso teria me ajudado a ver como é o idioma mesmo e teria me motivado a estudar, né? Só que na época eu não fazia, porque eu não queria fazer menos do que o mínimo esforço possível. Eu só queria fazer ali o necessário pra sobrevivência. Eu não tinha a mínima intenção de fazer mais, porque eu ia fazer mais e ia dar em quê? Eu não sabia, entendeu? Eu não tinha essa curiosidade. E esse era um erro muito grande meu. Eu não pesquisava as coisas, eu não ia atrás de saber. Eu não dizia sim pras coisas, entendeu? Isso é até um filme que eu vi, eu acho que o nome é Yes, Sir. Eu vou colocar a foto do filme aqui. Que é um cara que vive também numa vida bem medíocrezinha e que vive num loop, o dia atrás do outro, e aí do nada ele decide dizer sim pra tudo. E aí a vida dele começa a mudar muito, assim, ele começa a viver de verdade. E eu acho que isso foi um pouco do que aconteceu comigo, eu senti muito. Quando eu comecei a dizer sim pras coisas, minha vida mudou completamente. Tipo assim, vamos sair. Antes eu falava, não, quero não. E aí eu ficava na mesma. Vamos estudar, não sei o quê. Não, quero não. Vamos fazer. Não, quero não. Eu dizia não pra tudo. Como é que eu queria viver alguma coisa diferente na vida se eu dizia não pra tudo? Então, quando eu comecei a dizer sim, que eu comecei a mudar. Tipo, vamos, sei lá, aprender francês. Vamos fazer uma viagem diferente. Vamos conhecer pessoas novas. Vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez na vida. Vamos viajar sozinho. Vamos fazer alguma coisa que você sempre quis e nunca teve coragem. Tipo, eu dizia não pra tudo. Como é que eu queria viver uma coisa nova, né? Não tinha como. É só um milagre. E a vida, pra mim, começou a mudar quando eu comecei a dizer sim pras coisas. Sim, eu quero trabalhar. Sim, eu quero estudar mais. Sim, eu quero me dedicar mais. Sim, eu quero abrir um canal no YouTube.
Mesmo com vergonha, mesmo com medo de tudo que eu fiz mesmo assim, entendeu? Então, voltando pro meu curso de inglês. Eu era matriculada no curso, não prestava atenção, não aprendi inglês. Eu fazia outras coisas também, mas não me dedicava muito, então não tem como você ser bom em nada se você não se dedica pra nada, se você não bota energia naquilo, sabe? E era exatamente o que acontecia comigo, tá? Não acho que você tá sozinho nessa, não. Depois do ensino médio, que eu me formei, meu pai falou pra mim: filha, eu acho você muito nova, não vá pra faculdade direto, não. Eu tinha 16 anos quando eu me formei no ensino médio. E, assim, eu também não tinha muita certeza do que eu queria fazer da vida. Eu também não tinha tido a iniciativa de ir atrás, buscar carreiras diferentes. O que é que eu me encaixava, fazer teste vocacional. Começar a dizer sim, sabe? Tipo, fazer sessões... sei lá, uma terapia, uma consultora educacional, alguma coisa. Eu sabia que eu precisava de ajuda e eu não sabia que tipo de ajuda eu precisava. Então ele me falou pra ir pro Canadá pra estudar inglês. Pelo menos eu ia me dedicar a aprender alguma coisa nova, ter experiências novas na vida. E aí eu aceitei. Eu queria logo dizer que eu sei que isso faz parte de uma vida de privilégios, né? Porque não é toda família que consegue enviar seus filhos pra fora, infelizmente. Também tem muita família que conseguiria, mas não quer fazer muitos esforços pra os filhos. E eu sei também que tem muitas famílias que têm medo, né? Que não concordam em deixar o filho ir pra fora do país, pra ter experiência nova, pra viajar, pra mudar de cidade, o que for. Eu sei que tem mães e pais que têm medo. E assim, isso é compreensível. Se esse for o seu caso, eu quero que vocês coloquem no lugar dos seus pais e pensem: nossa, se eu tivesse um filho, como que seria, né? Pra deixar ele sair assim. A gente também não sabe o que aconteceu na vida dos seus pais para eles terem tanto medo. Então, assim, vai com calma, tá? Não culpa seus pais, não briga com eles. Vai com calma, conversa. Tudo na base da conversa dá certo. Mas voltando aqui. Eu sei que eu tive muito privilégio, eu sei que eu tive muita sorte de ter pais que me apoiaram nisso, que me deram a ideia de fazer isso, que sabiam da importância de sair do país, de ter experiências novas para descobrir um pouco mais sobre a vida e para descobrir o que queria fazer da vida. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu vim pro Canadá, eu não vim para estudar inglês, eu vim para estudar francês. E essa foi a segunda chavezinha, foi o segundo divisor de águas da minha vida. Não é só porque eu vim pro Canadá, tá? Pode ser para qualquer lugar do mundo, ou pode ser mesmo pro outro bairro. Se você estiver em casa, se você sair de casa, essa é uma experiência muito louca. Sair de casa, cuidar da casa, aprender a se virar com o que precisar. Isso é uma experiência muito louca. Não é você sair e ir pro Canadá, entendeu? É sobre você sair de casa, você sair daquela atmosfera que você já vive, daquele ambiente com as mesmas pessoas, com as mesmas coisas, os mesmos hábitos. É isso, é você sair da sua bolha e explorar alguma coisa nova. Eu passei por isso, eu digo que essa foi a coisa que mais mudou minha vida, porque eu aprendi o que era a vida de fato, eu soube dizer o que valia a pena e o que não valia. Eu comecei a pesquisar muito mais sobre a vida real, sobre como fazer pra vencer na vida, basicamente. E eu tinha vontade de fazer coisas diferentes, só que eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia como fazer, eu não sabia nada, entendeu? Então eu comecei a pesquisar muito mais sobre isso. Sair de casa, sair da minha bolha e aprender mais sobre a vida também me ajudou a ver quem eram meus amigos de fato, quem ficou do meu lado em todos os momentos que eu precisei, quem estava ali disposto a me ajudar de verdade ou não, a distinguir amigos de conhecidos, que na época eu não sabia, pra mim todo mundo era meu amigo, e essa é uma ilusão muito grande, ninguém é amigo de todo mundo, entendeu? E isso de achar que todo mundo era seu amigo também era uma coisa muito ruim pra mim, porque isso me influenciava negativamente. Eu acabava recebendo influência de várias pessoas diferentes que não tinham o mesmo propósito que eu, e acabava me trazendo pra perto do objetivo delas, que não tinha nada a ver com o meu, então isso não me ajudava em nada. Não dizendo que você tem que parar de ser amigo de quem não tem nada a ver com seus objetivos, tá? Isso não tem nada a ver. Eu tô falando só que, pra mim, naquela época, eu precisava de alguém que me estimulasse e eu não tinha, entendeu? Então, quando eu saí da minha bolha, isso me ajudou muito a ver isso. E a descobrir que, tipo, se eu quisesse fazer alguma coisa na vida, eu tinha que correr atrás. Porque se eu não fizesse, ninguém mais ia fazer isso. É a coisa mais certa que existe na vida. Nada cai do céu, cara. Se você for um herdeiro, aí beleza. Aí pode ser que caia aí uma empresa do céu. Enfim, mas eu acho que 99,999% da população não é herdeiro e eu também não sou. Então, eu aprendi que se eu quisesse alguma coisa da minha vida, eu tinha que ir atrás. E eu notei isso porque, assim, eu vi meus amigos entrando na faculdade e eu tava no Canadá e eu não sabia nem o que eu queria ainda. E eu não sabia pra qual faculdade eu ia e eu não sabia quais eram minhas oportunidades, minhas possibilidades. E isso tudo serviu pra me mostrar, Letícia, bouger, se mexe, cara.
Se você não se mexer, você vai ficar pra trás, porque tá todo mundo avançando. Então, isso também me serviu, assim, pra abrir o olho, pra falar, mano, acorda e vai fazer alguma coisa, e vai pesquisar. Só não fica parado. Ficar parado é a pior coisa que você pode fazer. E isso abriu muito meus olhos. E aí eu comecei a estudar francês. E eu amei estudar francês. Foi uma experiência magnífica. Eu tinha tentado por muito tempo aprender inglês sem muita dedicação. Eu tinha tentado muito, sabe? Não vou dizer que eu aprendi. E quando eu comecei a estudar francês, eu comecei a criar minha referência. Aquilo que eu contei pra vocês lá atrás. De você ter uma referência, de você conseguir dizer, eu consigo fazer isso porque eu já consegui fazer aquilo, entendeu? E eu não tinha essa superação, eu não tinha uma história pra contar, nossa, eu me superei nisso, eu me superei naquilo. Eu não conseguia dizer se eu era essa pessoa ou não, porque eu não tinha nenhuma referência. E estudar francês foi uma baita de uma referência, porque eu só tirava notão nas aulas de francês. As maiores notas da aula eram minhas, eu era a pessoa que mais progredia na minha sala, eu falava super bem no 3º nível. No 4º nível, em 4 meses de aula, eu já falava super bem francês, já me comunicava com todo mundo. E o pessoal falava, nossa, só tem 4 meses que você tá estudando? E eu falava, só. Então essa foi uma referência pra mim, isso me ajudou muito a aumentar minha autoestima intelectual. As pessoas olhavam assim pra mim, nossa, você só tem 16 anos e fala inglês e francês e português. E na época eu nem falava essas coisas todas e eu ficava... falo. Isso é uma coisa muito importante pra você. Você tem que se desafiar pra você ter uma referência, pra você provar pra você que você consegue e pra você superar desafios, entendeu? Pra você conseguir mostrar pra você e pensar assim, mano, eu consigo fazer essa prova porque eu estudei pra aquela outra e eu passei, entendeu? E aquela outra era mais difícil, então também passo nessa, é só estudar muito. Eu consegui fazer isso, sabe? Eu consegui mostrar pra mim. Isso aumentou minha autoestima intelectual em 2000%, porque eu nunca tinha me desafiado. Eu tinha sido colocada num desafio. O desafio do ensino médio não foi um desafio escolhido e aceitado por mim, mas o de francês foi. Com certeza foi a base mais forte pra construir quem eu sou hoje. E isso tudo me ajudou a pensar assim. Por exemplo, pro meu canal do YouTube, que foi uma decisão muito grande que eu tive que tomar, porque eu tava com medo da exposição, eu tava com medo de virar, tipo, piada e etc. Mas, assim, eu fui mesmo assim, sem medo, só gravar e postar e etc. Porque eu pensei assim, mano, eu mudei de país, eu não tenho mais o mesmo ciclo social, eu não falo mais com as mesmas pessoas com quem eu falava. Pra que eu vou ligar? Pra escolher profissão, eu tava, assim, meio insegura quanto a escolher marketing, porque é aquela história, eu não conhecia ninguém que tava fazendo marketing, só as pessoas com quem eu trabalhava, e eu ficava com medo, porque as pessoas julgam muito quem trabalha com marketing, a coisa mais idiota que eu já vi, sinceramente. Tipo, eu trabalho no Canadá e a pessoa que trabalha com marketing ganha super, super bem, e tem muito prestígio e respeito aqui. No Brasil, infelizmente, não é assim. Eu tive insegurança também quanto a isso, mas eu decidi ignorar completamente e ir atrás do que eu achava que era certo pra mim. Isso tudo influenciou muito na minha construção, né, da construção da pessoa que vocês estão vendo hoje, da pessoa que fez 3 faculdades, da pessoa que tem um canal no YouTube, da pessoa que tem curso, da pessoa que faz de tudo e muito e passa nas provas. Gente, eu passei no IELTS com 1 semana de estudo. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu passei no Delphi com 92,5 na prova de francês, estudando 1 mês. Assim, eu comecei a me provar que eu posso. E cada vez que eu me provava, eu gostava daquilo e pra mim era um incentivo pra aceitar outro desafio e me desafiar mais e fazer mais e alcançar mais. E isso é muito bom. É uma sensação muito boa, você se superar a cada dia. Eu só queria compartilhar esse processo de autoconhecimento com vocês. Eu não sou perfeita, eu não nasci perfeita. Eu passei por um processo de construção, não foi fácil, hein? Várias vezes eu já me encontrei chorando, tipo, triste, agoniada, ansiosa, com projetos, com planos que eu não sabia se iam dar certo ou não. Mas é o seguinte, se você não se desafia, se você não topa, ver se aquilo vai dar certo uma hora ou outra, não vai dar certo nunca, entendeu? Então é melhor você tentar do que você não tentar e passar o resto da vida pensando, nossa, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, entendeu? Então, mano, só faz, entendeu? Se você quer fazer um intercâmbio, junta dinheiro, faz brownie pra vender, vende brigadeiro. Gente, eu vendia tanta coisa na escola, já vendi pulseira, já fiz 1000 coisas, nossa, eu não consigo nem dizer o tanto de coisa que eu já fiz pra juntar dinheiro na minha vida. Eu arrumava o guarda-roupa da minha avó pra ela me dar umas pratinhas que ela chamava, né, umas moedinhas. Então assim, mano, não tem medo não de fazer o que você quer, não tem medo de
correr atrás do seu sonho, de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalham a pessoa na vida, que foi uma coisa que também me atrapalhou quando eu era bem nova, é, assim, o medo do julgamento. Você tem medo do que as pessoas vão pensar. Eu vou te dizer uma coisa, nada importa, velho. Nada importa. A gente é mortal, entendeu? E ninguém vai lembrar de mim. E eu não vou lembrar de ninguém. E tudo acabou, entendeu? Quando você passa de uma dessa pra melhor, nada mais importa. O que você fez na vida e o que você não deixou de fazer, já era. Então, eu prefiro pensar assim, mano, uma hora todo mundo vai passar dessa pra melhor. Eu prefiro viver minha vida ao máximo, saber que eu fiz tudo que eu queria, sem ter medo do que os outros vão pensar, porque o que os outros pensam é passageiro, cara. Tanta gente que me julgou no início do meu canal, e agora que eu tô com 40 mil seguidores, que eu tô fazendo vídeo, que eu tô trabalhando e ganhando meu dinheiro, as pessoas vêm pedir ajuda pra divulgar o canal delas, ou sei lá, entendeu? Então, tipo assim, cara, não liga pro que os outros vão pensar. Não liga, simplesmente deixa pra lá. O que essa pessoa pensa vai durar 5 segundos na cabeça dela. Ela vai pensar assim, nossa, a Letícia tem um canal do YouTube, tá passando vergonha. Aí depois ela vai mudar a cabeça dela pra falar de outra pessoa e já vai esquecer de você. Você tá nessa vida pra melhorar, você tá nessa vida pra crescer, pra se desafiar, pra mostrar que você pode, pra tentar algo novo. Então pra que você vai ficar correndo atrás de aceitação social? Nossa, não, cara, não faz isso não. Viva a melhor vida que você julga ser pra você, tá? Não é porque os outros fazem que você tem que fazer, não é porque os outros não fazem que você tem que deixar de fazer, não é porque algo é melhor pros outros que vai ser pra você. Você tem que se ver como humano, como pessoa única. Sua vida gira em torno de você. Por quê? Porque é a sua vida. Se fosse a vida do João, giraria em torno do João, entendeu? Você tem que pensar assim, pra mim, o que faz sentido hoje? Pra mim, hoje faz sentido fazer 3 faculdades. Se daqui a 3 anos eu decidir mudar de carreira, eu não vou hesitar, entendeu? Eu vou fazer o que é melhor pra mim. O que eu julgo ser melhor pra mim, pro meu futuro. Então para de ficar se limitando, para de ficar se sabotando, se desafia, sai da sua bolha. Eu lembro que quando eu ia fazer as provas de proficiência, era um primeiro desafio, né? Era o primeiro passo ali, pra eu me provar que eu poderia fazer aquilo, que eu tinha muito medo de fazer essas provas. Eu ia me tremendo. Eu lembro que uma noite antes de fazer o Delphi, eu chorei muito. Eu liguei pro Nathan, que é o meu namorado. Ele tava na França, sei lá que horas era na França. E eu chorando, ai meu Deus, vai dar errado. E ele, tipo, véi, tu tá reclamando da prova de francês? Em francês, pra mim, que sou francês. Tipo, não tem noção por que você tá tão nervosa, triste. E eu chorava, eu ficava agoniada. Não, vai dar errado. E ele ficou, tá bom, se der errado, mês que vem que tu faz de novo. Ele falava assim pra mim, não sei por que você tá com tanto medo de dar errado. Se der errado, deu errado, faz de novo depois. E isso também é um peso que sai das suas costas, porque as pessoas acham que tem que fazer tudo perfeito de uma primeira vez. Primeira vez tem que, tipo, abriu a sua primeira empresa, tem que ser a Apple, entendeu? Não, velho, você tem que se dar o direito ao erro também. Quantas vezes eu já cometi erros? Quantas vezes eu já tentei fazer coisas que eu não consegui? Quantos planos eu já fiz que não deram certo? E assim, no momento eu fiquei frustrada, né? Tipo, poxa, eu fiz o plano e não deu certo. Mas assim, vida que segue, cara. Você vai ter 80 anos pra tentar fazer isso de novo. Não é porque você tentou uma vez e não conseguiu que não vai dar certo, entendeu? É só porque não era pra ter sido nessa vez. Mas talvez na próxima dê. Você só vai saber se você tentar. Então para de ter tanto medo. Para de se limitar e só vive. Vive a tua melhor versão. Vive tudo que você quer viver, sabe? Não se limita, não. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é se limitar a viver coisas que a gente quer viver só por causa de medo, por causa de insegurança. Mano, só faz. Deixa a vida simples. Não deixa a vida complicada. A vida já é muito difícil, então tenta deixar ela facinha, tá? Não complica mais a sua vida. Sua vida já é difícil, então entenda e facilite ela. Eu vejo muita gente criando drama com coisas simples e eu fico, mano, por que você tá criando drama? É só fazer. Então é isso também, eu acho que esse mindset de, tipo, deixar as coisas mais leves é uma coisa a ser feita. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conhecido um pouquinho mais, eu já falei sobre essa história toda pra vocês, mas pode ser que vocês não tenham visto ou entendido essa história desse ponto de vista. Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Antes de qualquer coisa, eu sei que eu tenho muitos privilégios de ter uma família que me apoia, me mandou pro Canadá quando era nova, de uma família que é estudada, que me incentivou a vida inteira a estudar, a correr atrás dos meus sonhos, eu tenho muita noção disso. Mas assim, se você não tem uma família que tá aí pra apoiar seus sonhos, saiba que eu tô. Eu tô aqui pra te ajudar nas suas conquistas. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te passar a ideia certa da vida. Se tem alguém que tá indo contra a sua felicidade, essa pessoa não deveria estar na sua vida. Ignora o pensamento dela se você não puder tirar ela da sua vida, tá? Então assim, eu tô aqui, tá? Pode comentar aqui que eu vou te dar apoio. Gente,
Um beijo pra vocês. Segue lá no Instagram, 2 sugestões de vídeo aqui ao lado. E vejo vocês no próximo vídeo.